a vida dos teus filhos que estão aqui. Invocamos o teu nome, declaramos o teu governo, o teu reinado, o teu senhorio, o teu manto sobre nós, declaramos o teu sangue nos escondendo, os teus anjos trabalhando ao nosso favor nesta noite. Recebe a celebração do Shabat, recebe a celebração do Rosh Hodesh, que nós celebramos hoje em memorial a ti, Pai, e que possamos acessar e adentrar em tudo que o Senhor liberou neste mês sobre nós. É o meu clamor, é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus, de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor, o nosso Rei. Meu Deus, nós queremos contemplar os teus olhos, que o fogo dos teus olhos nesta noite queime o nosso coração. Nós queremos chegar no campo e olhar na tua face, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pastor Moacir já está por aí? Amém, amém. Pastor, cadê o pastor Moacir? Deixa eu achar aqui. Achei. Bom, gente, nós vamos, como sempre, mesma. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Nós normalmente seguimos uma ordem, né, de fazermos primeiro o ensino sobre. Primeiro que o Espírito Santo tenha liberdade para fazer qualquer coisa. Mas normalmente nós seguimos essa ordem, né, de fazer o ensino primeiro sobre a unção do mês, a tribo, o que está sendo liberado, o ministro, a letra. Depois ensinamos sobre qual é a oposição, o trono em vigência, para então cearmos e orarmos. Eu já queria pedir para você, se você não separou, separa o seu pão, o seu vinho, que a gente vai orar no final. E eu queria também pedir, eu não falei na mensagem, isso me veio agora enquanto nós estávamos orando com a música. Se você tiver um tempinho, também pega a chave da sua casa, que a gente vai orar por isso também, tá bom? Ok, pastor, com você. Shalom, queridos. Entramos no mês de Elu, né? Para a glória de Deus. Chegamos aqui, entramos no mês de Elu. Gui, beijo, saudade. Ângela também, saudade. Meu Deus, saudade de vocês. Entramos no mês de Elu, né? O rei está no campo. É o que a gente diz sobre o rei, ele está no campo e fala desse tempo de entrarmos numa comunhão íntima com o Senhor, de entrarmos num tempo de comunhão íntima com o Senhor. O mês de Elu, ele é o sexto, né, dos 12 meses desse calendário bíblico, começando em Nissan, e é um mês que tem um acrônimo no seu nome, porque ele está ligado ao texto de Cantares, quando fala sobre o meu amado, eu sou do meu amado é meu, né? Então a frase no hebraico que é Anile Dodi Vedodili, que dá esse acrônimo das primeiras letras dessas palavras, forma então esse acrônimo que é Elu, né? Que é o mês do amado. Cantares 6, versículo 3, fala do amado da nossa alma, né? Tem um louvor da Aline Barros, que eu fiz uma gravação de um CD cantando essa música de Aline Barros, né? É, quero buscar o coração do amado da minha alma, né? E é o mês em que o Senhor ele traz a nossa memória em Cristo, vai falar da graça de Deus revelada. O mês de Elu é um mês que chama a nossa atenção para um preparo, porque não há uma festa em Elu, não existe uma festa específica, mas ele é um mês de preparo para uma festa muito importante, duas, né? Dois momentos muito importantes, principalmente para nós em Cristo, que é Yom Teruah,
no início de Tisrei, vai ter Yom Teruah, que é o toque da trombeta, né? O dia do alerta, o dia do alarme, o dia em que a trombeta é tocada, e aí vai trazer para nós uma alusão muito grande sobre o anúncio da volta de Cristo, né? Porque o próprio Senhor Jesus fala que ao som da trombeta do arcanjo, ao som de trombeta, será anunciada a volta do grande rei, e na sequência tem Yom Kippur. 10 dias depois a gente vai ter Yom Kippur, que é o dia que marca um momento de perdão, de arrependimento, e vai culminar em tabernáculos. Elu é o preparo. Elu é o período de preparo, em que a gente entra num momento de preparo. Os judeus, eles olham isso porque eles vão ver Elu dentro de marcas históricas do que acontece com Israel. Elu, ele é um mês muito importante para eles, porque na volta de Israel do exílio, é o mês que na metade de Elu eles completam as muralhas de Jerusalém e recolocam as portas. Então, para eles, Elu é um mês de conclusão dos muros, é o mês de retorno, resgate daquilo que se perdeu, de voltar. É quando a cidade está pronta para que Israel possa voltar. Então, Elu também é conhecido como o mês da Techuvá, o mês do retorno. Isso para o judeu. Para nós é um tempo de estarmos atentos ao que o Senhor tem para nós e não perdermos a nossa herança e o nosso feeling. Eu falo que Elu, ele traz um alerta para nós, para a gente não perder o tempo. Nós não podemos perder tempo. Então, Elu chega trazendo para nós um alerta. A tribo de Elu é a tribo de Gade. Eu amo a tribo de Gade. Eu amo a tribo de Gade. Porque o Ministério Celeiro de Vidas é marcado, o meu ministério é marcado com a unção de Gade. A tribo de Gade, e Gade é o 7º filho de Jacó, né? Só dele ter nascido nessa escala de posição já é algo importante. E ele é o filho de Jacó com a concubina Zilpa. E quando Lia, né? Então ele é considerado filho de Lia. Então, quando Lia percebe, vê o nascimento de Gade, ela então dá a ele esse nome, né? Gade, afortunado, ou sortudo, sorte. E Gade, ele traz uma bênção muito grande, e porque Gade, ele tem uma bênção muito importante dentro de Israel, por conta não só do que Jacó fala para ele, mas daquilo que Moisés amplia. Eu anotei aqui algumas coisas, né, lá de Deuteronômio 33, versículo 20 e 21, que, resumindo o que é falado sobre Gade, é resistência, contra-ataque e conquista. Nossa, Gade é completão, porque a bênção de Gade fala de resistência, de contra-ataque e de conquista. Mas tudo isso numa sequência muito assertiva. Gade é a tribo que, quando a gente começa a estudar Gade, a gente percebe que Gade é a tribo que não perde tempo. É a tribo que não vai se confundir. Quando Davi ele está ali reunindo, né? Está lá reunido na caverna de Adulão, e ele começa então a se movimentar, e aí monta uma milícia. A Bíblia fala que 2 tribos chegam para ele, que é Zebulonita e Gade, né? Os gaditas. E quando descreve esse grupo que vem para Davi, vai falar justamente dessa unção que Gade recebe, dessa bênção que Gade recebe. Gade vem agora com homens que o mais fraco derruba 100 no campo de batalha e o mais valente derruba 1000. Então você vai ver que a tribo de Gade, os homens guerreiros de Gade, eles são aqueles que são assertivos na batalha. Jacó libera uma palavra para Gade dizendo o seguinte, que um exército, né, o inimigo viria contra Gade, mas no final Gade o atacaria. Gade revidaria e sairia vitorioso. E Gade, na posição do acampamento, ele está do lado sul, ele está ali reunido com Rúben e Simeão, né? Do lado sul do templo. E ele vai sair no 2º batalhão depois de Judá. Judá vai na frente, na sequência vem lá Rúben. E é interessante que esse posicionamento de Gade, ele é aquele que vai guardar a retaguarda, né? Mas não é porque ele guarda a retaguarda que ele é o mais fraco. É justamente porque ele é o assertivo.
Quando a gente olha o movimento de Israel no deserto, a gente vai observar o seguinte, que havia um povo que ficava espreitando Israel e era aquele que atacava a retaguarda, que eram os amalequitas. Então, Gade era a tribo que ficava ali naquela contenção justamente para deter os amalequitas, né? Ele tinha essa especialidade, eram homens valentes que corriam com os pés velozes como o da corça e eram valentes como face de leão. E quando Davi fala sobre Gade, ele diz que Gade tem essa característica de caçar como a leoa, né? As leoas, elas caçam em bando e elas não perdem a presa. Você vê que as leoas, quando se movimentam, né, elas pegam a provisão, levam e repartem. Gade tinha isso. A característica de ser daquele que, quando entra no campo de batalha, ele vai ganhar, ele vai definir a guerra e o despojo. E Gade recebe a bênção da primícia. Gade foi uma das primeiras tribos a ter território em Israel, né? Antes de atravessar o Jordão, Gade pede um território e Moisés concede, mas conjura a Gade a responsabilidade de lutar no campo de batalha. Gade, ele escolheu o território, ele vai lá, ele pede o território, ele tem essa capacidade e recebe essa bênção. Só que ele não se contém com isso. Ele assume o compromisso de que agora eu conquistei, mas eu vou lutar pelos meus irmãos. Gade é a tribo do socorro. É aquele que entra na batalha, o dele já está garantido, mas ele entra na batalha para ajudar os seus irmãos. Eu falo que Gade é a tribo dos intercessores, né? São aqueles que saem para socorrer os seus irmãos e estabelecer os territórios. Porque Gade já tinha o território dele estabelecido, mas ele foi lutar para estabelecer o território dos seus irmãos. Ele chegava e definia a terra, conquistas, né? E Gade, ele traz então essa unção, resistência, contra-ataque e conquista. E é justamente esse modus operandi que a intercessão se move. Resistência, contra-ataque, não ataca primeiro, contra-ataca, porque quando o inimigo ataca, você vê as fraquezas, você estuda ele. Então Gade, ele contra-atacava, e no contra-ataque ele estabelecia a conquista, né? Gade, a bênção de Gade fala de expansão e prosperidade, coragem e destreza na batalha, primícia dos despojos, porque Gade foi o primeiro a conquistar. E a bênção de Gade fala sobre isso. Gade era aquele que teria a primícia dos despojos, era aquele que teria o despojo primeiro, a primeira parte, a parte do administrador, do legislador, estaria com Gade. Gade recebe uma das primeiras cidades de refúgio, era o território de Gade. Gade conquista as terras dos gigantes. Gade conquista isso. As cidades dos gigantes ali, isso fica junto com Gade, são os gaditas. E Gade e o mês de Elu, eles estão entrelaçados, né? Porque Gade está dentro desse mês, trazendo então a bênção de Elu, que é a bênção em que fala que o rei está no campo, o rei está perto, ele agora veio olhar o seu trabalho, ele agora vem ver a maneira como você tem procedido, né? Aí entra aquela história, aquela poesia linda da Sunamita no campo, e ela fala, olha, não repara de eu estar morena, é porque eu estou aqui, né, na vinha, trabalhando, e eu estou trabalhando na vinha dos meus irmãos, não tive nem tempo de cuidar da minha, né? Ela representa o gadita, ela luta pelos irmãos, e ela não teve tempo de cuidar da dela, e fica morena do sol, ela diz, olha, não te envergonhe de eu ser morena, não te admires, né, por eu ser morena. E com isso ela conquista o coração do rei, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu doar, né? A unção, o dom do socorro, e ela recebe essa unção. A letra ligada ao mês de Elu, né, e a tribo de Gade, é a letra Yud. O Yud no hebraico é a menor letra, né? É a letra que ela é chamada de partícula. Ela não é nem considerada uma letra. Os rabinos chamam de partícula. Ela é uma partícula da letra, mas ela é de suma importância, né? Quando Jesus diz, olha, ninguém pode tirar, quem tirar desta lei um iud ou um tav,
né, será réu do fogo do inferno. Então ele fala da importância, porque esse Yud, que apesar de ser uma letra pequena, ela é a letra que está lá no nome de Deus, no nome do Eterno, no nome de Yeshua. Ela tem uma força importante porque dela origina todas as letras. Todas as letras do hebraico vai ter o Yud lá. Ela parte do Yud, né? E o Yud representa, ela é a 10ª letra e tem mesmo o valor 10. Então, apesar de ser pequeno, o Yud ele traz a representação da lei de Deus, dos 10 mandamentos, né? Deus se revelando através da sua lei, o caráter de Deus, a maneira como Deus se revela. E a lei, ela não revela, ela tem dois lados. Ela revela graça, mas ela também estabelece juízo. Paulo vai dizer que sem a lei não havia pecado, mas agora que a lei foi manifesta, o pecado se revela. Então o Yud ele tem essa capacidade, é pequeno, mas ele traz estabelecimento de graça, misericórdia de Deus, mas também estabelece juízo. E ele representa a mão de Deus. O Yud, na criptografia, ele vai representar, no criptograma, né, que é a letra original, representa a mão do Eterno, né, a mão de Deus. E a gente sabe que a mão ela vai ter dois lados. A gente tem a mão direita e a mão esquerda. E nós somos imagem e semelhança do Eterno. E cada mão vai ter uma função. A mão direita é a mão da bênção, é a mão que dá, é a mão que doa, é a mão que levanta, que sustenta, né? O Eterno me sustentará com a destra da sua mão, com a sua mão direita ele me livrará. É a mão do livramento, é a mão da destra, a mão do sustento, do levantar. A esquerda é a mão do abate. A esquerda é a mão que vai tirar. Enquanto a direita investe de autoridade, a esquerda retira. Enquanto a mão direita levanta, a esquerda abate. Por isso que, né, a gente vê na Bíblia essa representação da característica de Deus. Tu és o Deus que levanta e abate. Deus levanta quem quer, ele abate quem quer. O próprio Eterno fala sobre isso com os profetas. Eu exalto e eu abato, né? Jó fala que Deus deu mão direita e Deus tirou mão esquerda. Então o Yud, apesar de ser essa letra pequena e chamada pelos sábios de partícula das letras, ela é uma letra de uma representação muito grande. E Gad também, por ser uma tribo não muito grande, mas é uma tribo significativa e definitiva na conquista de Israel, né? É uma das tribos que esteve ali em momentos marcantes de conquista, e o próprio nome Gad, também por ser um nome pequeno, mas Gad, ele tem essa dualidade nele, como a mão direita e esquerda, como as funções da mão direita e esquerda. Gad, ele tanto o seu nome representa isso, sorte e fortuna, mas da mesma raiz dessa letra, você também escreve exército, tropa, né? Uma tropa, um exército. Então, Gad eu entendo profeticamente que não é simplesmente uma sorte ou fortuna, algo bom no sentido simples, é algo bom, mas que demanda conquista. Gad, o estandarte de Gad, ele é representado por um acampamento, não um acampamento de pessoas morando, mas um acampamento de guerra, um acampamento de batalha, ou um exército mesmo, guerreiros, né? Ou armamentos de guerra, porque Gad representa isso. Ele é um acampamento estabelecido para a conquista, movimento de conquista. Então, a sorte de Gad, a bênção de Gad está ligada a um posicionamento de esforço. Aí eu vou lembrar daquilo que Yeshua fala, que o reino de Deus é conquistado com violência, com força. Gad demanda força para retirar da terra os inimigos e estabelecer o reino. E o mês de Elu é um mês que chama a nossa atenção, porque ele é um mês de mudança e é um mês que vai trazer para nós um alerta dizendo: se prepare, fique atento, o rei está perto, ele está no campo, e dentro dessa avaliação que o rei vai fazer é que vai te dar a oportunidade de entrar no novo ciclo, porque tanto Yom Teruah como Tabernáculos, né, Sukkot, vai falar de um novo ciclo,
de entrar num novo tempo, de entrar num novo ciclo, de entrar nesse reino. E qual é a nossa postura? Eu falo isso, o reino tem uma cultura, né? Quem vai para o reino tem que ter a identidade do reino, a cultura do reino, a linguagem do reino, tem que ter a mentalidade do reino. Então eu falo de novo nascimento, de nova identidade, de nova estrutura mental, o novo mapa mental do reino, a mente de Cristo. Elu vai nos chamar a atenção e Gade vai nos ensinar como nos mover diante dessas questões. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? De alertas de desastres, estamos vivendo na realidade da nossa nação diante de uma grande mudança de governo, que não falo isso com prospecção política, eu estou falando de quadro geopolítico. A esquerda está sendo varrida do continente. A esquerda está sendo varrida, a corrupção, a contravenção, a gente tem visto isso acontecendo em vários países da América Latina, onde a intercessão foi constante. E nós estamos vendo, Elu fala desse tempo dessa colheita, aleluia. Nós entramos num tempo de começar a colher aquilo que investimos em oração, querido. Mas nós temos que estar preparados para isso. Porque senão os amalequitas estão aí, eles querem roubar. E a gente não pode se perder. Guilherme vai falar sobre isso, ainda estamos debaixo de uma influência, de um trono, que vem querer confundir as vozes. Essa semana ele e a Ângela estávamos conversando sobre isso. Vem querer confundir a voz do Eterno. Parece que é o Senhor falando, parece que é Deus dizendo, mas não é. É o profeta Denoretes, ele parece, mas não é. E o mês de Elu nos chama para fazer uma análise. É o tempo do balanço. O balanço é agora, né? No hebraico tem um termo chamado sheribon, que é balanço. Você precisa agora fazer um sheribon. Você vai fazer um balanço da tua vida, de como você está caminhando. Nós chegamos ao meio do ano, ao meio do ano espiritual. Amém? Se é o sexto e são 12, a gente chegou no meio. E agora é Abacuque, Senhor, no meio dos anos, aviva. No meio dos anos, levanta, né? É no meio que Abacuque pede, aviva, levanta, restaura. Então é tempo de você restaurar. Ah, eu vim capenga até agora. Agora você restaura. Agora você alinha. Levanta as defesas. Porque às vezes a gente quer ir para o ataque e está com o muro caído. Neemias levantou as defesas. O mês de Elu fala disso. Levanta as tuas defesas. Entra para o jardim do Eterno. Agora é momento de intimidade com Deus. Esquece guerra. Esquece batalha. Né? A tribo é tribo de contra-ataque, de defesa. Não é para entrar comprando briga com ninguém, não. Fica no teu canto. Mantém aí. Entra na unção de Samar, fica com a tua espada aí, se vier no teu campo de lentilha, tu vai partir para dentro, a tua mão vai se agarrar igual de Eleazar na espada, mas você não pode sair da tua posição, nós não podemos sair da nossa posição. Amém, querido? Então é isso, mês de Elu, o rei está no campo, se posiciona, é mês de acampamento de guerra, é sim, mas é acampamento de posição. Resistir ao diabo. Gade fala de uma questão de batalha vencida na resistência, porque os gaditas eram resistentes. A característica que marcava os gaditas era resistência. Eles subiam os montes na velocidade da corça. Eles tinham a cara como de um leão. O inimigo, quando via os gaditas, já tremiam nas bases. Porque os gaditas, eles eram definidores de batalha. Eles definiam a guerra, definiam a batalha. E é uma tribo que colecionava vitórias. Por isso é a tribo da primeira conquista. Eles conquistam primeiro, eles estabelecem primeiro, eles se posicionaram primeiro. Então a gente precisa estar atento a isso. Não é tempo de sair guerreando. Não. É tempo de posição. Para fechar aqui, fiquem atentos. Muitos profetas estão nos chamando para a batalha. Uma coisa que o Espírito de Deus falou comigo. Nesse momento de definição no Brasil, a igreja não tem que colocar a cara na rua, mas precisa manter a sua posição em Cristo e orar nos seus territórios, unidos como corpo, no propósito conjunto, mas nada de botar a cara na rua. Essas vozes não são do Eterno e a gente precisa estar ligado nisso. É contigo, Gui. Amém, amém. Gente,
Antes da gente partir e continuar o ensino, tem algumas coisas para acrescentar de Elu também, mas eu tô aqui me controlando para não interromper o Moacir e não sair falando o que eu tô vendo. Mas eu não tinha percebido, eu percebi agora, enquanto o Moacir estava falando. Eu tô numa cidade aqui agora, eu vim tirar um tempinho de férias antes da próxima temporada, que vai ser muito puxada, a partir do mês que vem, que a gente está liderando algumas coisas aqui no Egito, e eu vim tirar 15 dias de férias. E eu estou aos pés do Monte Sinai. E eu sabia, mas assim, o que eu vi agora fez sentido com eu estar aqui. E eu gostaria, eu tive uma visão de uma espada real. E combina muito com o que o Moacir estava falando, porque é, é, espada normal, ela é para guerra mesmo. Mas quando um rei entregava a espada real a um soldado, só a espada em si, ela já representava algo. Era como se o rei estivesse dando o objeto de vitória a um soldado. Sabe, a espada real, ela é diferente da espada de um soldado comum, porque a espada real, ela tá representando o rei na guerra. Ela não tá representando, você não tá fazendo, você não tá lutando por uma guerra só, você está representando um rei na guerra. E enquanto o Moacir falava sobre posicionamentos, sobre literalmente ficar firme em uma posição, né? Não é sobre avanço nesse tempo, mas é sobre firmeza, sobre fundar estacas, né? Tanto que a bandeira de Gade, ela vai ser um desenho de acampamento mesmo, e acampamento liga com findar estacas, né? E existe um momento de levantar acampamento, de estender as suas tendas, mas existe um momento de fincar estacas, né? E essa é a unção de Gade. Uma das unções de Gade é realmente Gade se move em guerra, até porque uma das bênçãos de Gade, que está lá em Gênesis 49, é que uma tropa vai o acometer, mas que ele vai acometer ela por fim, ele vai terminar com tropas de guerra. Essa é uma das unções de Gade, mas observa que, diferente de Nissan, por exemplo, Nissan avança, Nissan compra a guerra. Nissan está no tempo de o leão vai para a guerra e compra briga com quem está quieto. Gade não. Gade, ele é acometido por uma tropa, e porque ele é acometido por uma tropa, ele termina com essa tropa. Ele sobressai sobre essa tropa, ele responde ao que está acontecendo, porque ele não está avançando, ele está protegendo o território, é diferente. E eu pedi para você pegar a chave da sua casa. O plano era a gente orar no final, mas eu queria que nós fizéssemos isso agora, antes de eu continuar com o ensino. Pegue a chave da sua casa rapidão, 5 segundos. Já vai orando em línguas, se conecte com o Espírito. Ribi hada kiminio dereba ashakarabada. Muribi hope kifania hakenini ashtai. Ribi adarakana rababa. Rehashta karabana rababa ki riahaka momoboye. Rebadadashta kimio heterivia hakarada isto. Rebadaraba karamama hiakastenini arababa. Reba shakanarababakai. Me dá um joinha aqui se você já tá ok, ou se você precisa de mais tempo. Renaya karamama surudokiashtaramamamaki. Hiribia hakanarabababai. Coloque as suas mãos em posição de receber. Reba shakianarababamaki. Senhor, nós ligamos agora todas as pessoas que estão nessa live a esse território. O lugar de onde surgiu a emanação das primeiras leis, a emanação das primeiras tribos, a organização do tabernáculo, a organização das unções. Nós vinculamos agora, Senhor, as casas, Senhor, as cidades onde os meus irmãos estão. Nós vinculamos agora, Senhor, a unção que emana deste lugar.
E nós, em nome de Jesus, nos colocamos embaixo da unção da tribo de Gade. Anjos do Senhor, liberem agora as novas armas de defesa. Observa que em Efésios 6, o apóstolo Paulo vai listar uma lista enorme de armas. E de toda essa lista, apenas 2 é de ataque: a espada do Espírito e a oração em línguas. O resto é somente armas de defesa. Por isso eu oro agora em nome de Jesus. Receba uma nova defesa sobre o seu corpo. Receba uma nova armadura. Receba um novo capacete. Receba um novo escudo. Receba uma nova sandália, poder para ficar firme, poder para fincar as estacas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que anjos agora sejam liberados sobre essas casas. Senhor, nós oramos agora, debaixo da unção de Gade, debaixo da unção do que protege o território, e nós protegemos a nossa casa, nós protegemos o nosso território, nós pedimos, Senhor, nós fincamos essa espada nos nossos territórios, e em nome de Jesus, dizemos a Satanás e seus demônios que vocês não têm espaço. Em nome de Jesus, nós fincamos as estacas agora a todo espírito maligno que tenta roubar a colheita desse tempo. Nós lutamos com essas espadas e em nome de Jesus, nós retiramos das mãos dos inimigos todo o roubo. Nós retiramos das mãos dos inimigos todo o roubo. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Derrama sobre os meus irmãos agora a unção que emana dessa tribo, a unção de proteção de território, a unção de um leão para proteger os seus filhos. Nós nos colocamos debaixo dessa unção, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar com o ensino, depois nós oramos mais. Eu senti no meu espírito de fazer essa liberação agora. A gente continua a oração depois. Deixa eu ver se eu consigo aqui, calma aí. Deixa eu abrir minhas notas. Ok, eu quero adicionar algumas coisas ao que o Moacir falou. Trazendo para os dias de hoje o que o pastor trouxe sobre a luz, sobre Gade, sobre tudo isso, eu acho que tem algumas coisas importantes para a gente pontuar. Gade abre a última tribo do verão. Então, nós estamos encerrando a estação do verão. E a estação do verão é uma estação de colheita. A estação do verão é uma estação de guerra, mas de guerra pela colheita, de guerra pelo que você plantou na primavera. Nós ainda estamos, né, nessa estação lembra o que nós falamos, caso você já tenha feito outras aulas, a estação de primavera e inverno, que são as 2 estações do ano, né, as 2 principais estações do ano. Então, nós ainda estamos nesse último mês do ciclo de luz direta, nesse último mês do ciclo de primavera do ano, né? Então, mesmo sendo verão. Mas nós estamos encerrando essa estação de verão. E Gade ou Elu, ele abre também essa preparação para uma transição, essa preparação para Yom Kippur, essa preparação para o próximo Yom Kippur. Algo que é importante a gente marcar aqui, a gente vai falar mais para frente, na festa de Yom Kippur a gente fala disso, mas Yom Kippur não é ano novo, como os judeus celebram, né? Nós celebramos o ano novo em Nissan e não em Yom Kippur, mas ainda assim é uma transição. É uma transição para a estação do inverno, é uma transição de cobertura mesmo, e nós vamos falar melhor depois de Yom Kippur. Mas o ponto é que Gade abre exatamente 40 dias antes de Yom Kippur. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para Páscoa, você vai ter 50 dias antes, né? A contagem do homem é de 50. E os 50 a gente estudou em Pentecostes, que tem esse símbolo profético, que Pentecostes é um símbolo profético de jubileu, né, de uma festa de libertação, de uma festa de libertar os escravos, restaurar o que foi feito. Então, os 50 tem um simbolismo.
Mas quando nós vamos para o 40, que é 40 dias antes de Yom Kippur, a abertura de Gad, nós vamos ter agora essa letra, que é a letra Mem, a letra 40, né, que representa o número 40 no alfabeto judaico. Então, hebraico, perdão. Então, o 40, quando nós vamos para o que está acontecendo com 40, o Mem vai representar águas, mas também vai representar, porque as águas elas têm esse intuito de transição, esse movimento de transição. Você vai ver que Jesus foi batizado e iniciou seu ministério a partir das águas. Você vai ver que Moisés transicionou o povo a partir das águas. Depois Josué transiciona o povo para Jericó a partir das águas. Depois você vai ver Ezequiel, Daniel, fazendo guerras e vendo guerras acontecendo. A maior parte da visão de Daniel sobre o Apocalipse vai ser através das águas dos céus, né? Então ele vê as tempestades e os ventos nos céus, e a partir disso ele tem as visões. Você vai ver também Elias, Eliseu, quando Elias transfere a unção para Eliseu, agora Eliseu, como um sinal dessa nova transição, passa também pelas águas, né, abrindo novamente o rio para representar essa transição do ministério. Então as águas vão representar esse ambiente de transição. E o número 40 está diretamente ligado com as águas. Então nós estamos há 40 dias para Yom Kippur, nós estamos há 40 dias para essa transição do tempo, essa transição do ano, que não é uma transição de ano novo, mas que é uma transição, por exemplo, que representa esses 40 dias. Nós estamos vindo, Elu tem esse teor também de parar, sabe, de sair do ativismo e esse retornar para o Senhor, que às vezes nós falamos sobre Elu, não é só sobre pecado. Não significa que você pecou e você está retornando. Se você pecou, também é o tempo de retornar. Mas o retornar tem um teor também de sair do ativismo. Porque nós estamos vindo de primavera e verão. Primavera e verão são estações de guerra, são estações de plantio, são estações de trabalho, né? Para quem me acompanha um pouco mais de perto, sabe que eu sempre indico, tome vitamina, porque é um tempo que você precisa de muita força física no seu corpo mesmo, é um tempo que você precisa de mais, vai exigir, os tronos também vão tomar muito da sua energia. Então nós estamos nesse ativismo, um ativismo que às vezes é bom, inclusive, porque a colheita vem de Deus. Então você está no ativismo do trabalho, você está no ativismo, sabe, de colher, isso é muito bom. Mas Elu, ele vem para encerrar a colheita, então você termina a colheita em Elu, mas ele também vem para falar assim, ok, agora o rei está no campo, pare o seu serviço. Termine de colher o que você está colhendo e viva esse período da transição entre a colheita e o parar a colheita, e o parar de trabalhar. Porque o ativismo do dia a dia, o ativismo do príncipe desse século vai nos levar a terminar de colher e começar a plantar. E esse não é o ciclo. O ciclo é termine de colher e agora entre para casa. Porque se você plantar no inverno, você vai se frustrar. Se você plantar no outono, você vai se frustrar. Então, agora o tempo não é de colheita mais. Agora o tempo é terminar suas colheitas e de sair desse ativismo. O rei no campo é, na verdade, o tempo em que todo o povo da cidade, né? Imagina comigo um tempo medieval. E aí agora todo mundo trabalhando, todo mundo colhendo, e agora tem um evento onde o rei está convocando todo mundo. Saiam das suas recâmaras, saiam dos seus apriscos, os noivos, né? Joel fala disso. Né? O rei precisa encontrá-los. E aí isso está completamente ligado a Yom Kippur, porque Joel vai falar sobre essa profecia de saiam das suas recâmaras, noivos saiam dos seus casamentos até e venham encontrar o rei, chorem entre o pórtico e o altar, se arrependam diante do Senhor. E aí você vai ter essa convocação que está completamente ligada a Yom Kippur também. Mas esse é o teor de Elu, de sair desse ativismo. Não importa se é do seu serviço, não importa se é do seu ministério, não importa se é do seu casamento, é desligar de todo esse ativismo que aconteceu nesse tempo e encontrar o rei no campo. Então, nós sabemos que o Senhor está acessível todos os dias.
Nós sabemos, nós não estamos pregando aqui que o Senhor está acessível somente durante 30 dias no ano. Você sabe que o véu foi rasgado e você pode encontrar o Senhor em qualquer tempo. Mas Elu é o tempo onde conscientemente, intencionalmente, o Senhor nos chama para desligar do ativismo. O Senhor nos chama para desligar. Uma coisa que eu tenho falado muito nesses dias, e eu sei que tem bastante gente aqui dos grupos de intercessão, das coisas que a gente faz junto, e entenda uma coisa. Pelo menos eu e quem trabalha comigo, quem tem aliança comigo, a gente sabe, a Ângela, Moacir, a gente pensa compartilha de uma mesma visão. Nós não oramos e não intercedemos, não fazemos guerras em resposta ao que Satanás está fazendo. Nós não fazemos, porque está acontecendo isso, vamos orar. Porque o diabo está fazendo aquilo, vamos orar. Porque se você se mover dessa forma, querido, quem está te chamando para orar é o diabo. Se você se mover dessa forma, a sua motivação de orar está errado. A sua motivação de interceder tem que ser a partir do coração de Deus, tem que ser a partir de encontrar o reino no campo. Então, dentro desse lugar, nós precisamos parar, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, especialmente no Brasil. Porque eu não sei se você percebeu, nós estamos vivendo o tempo, não só no Brasil, mas no mundo, em que coisas estão se movendo. As coisas deixaram de ser nacionais e começaram a ser continentais e globais. Então, quando se fala agora sobre troca de presidência num país, não está mais falando sobre um país, está se falando sobre um conjunto inteiro. E eu não estou falando só sobre a América. Eu não estou falando só sobre, porque o Moacir até citou, né, da direita sendo varrida. Né, agora o Lula é o último presidente da direita. Graças a Deus, o último. Vai sair daqui a pouco. Perdão, esquerda, misericórdia. Mas a esquerda sendo varrida, mas você percebe essa movimentação acontecendo em grupos em todos os continentes. Coisas em grupos estão acontecendo na África, coisas em grupos estão acontecendo no Oriente Médio. Então, a impressão que eu tenho é como se o Senhor parou de dividir agora as só nações e começou a se mover com grupos de nações. Isso é extremamente escatológico, isso é extremamente bíblico, isso é extremamente preparando o caminho para o Senhor. As nações se juntando. Então, nós temos esse tempo onde terremotos estão acontecendo. Eu não sei se você percebeu, no tempo de Apolo, você estava aqui no mês passado, nós falamos, Apolo é o destruidor, Apolion, né, o deus das pragas, o deus da destruição. No mês de Apolo, nós tivemos 7 terremotos fortes ao redor do mundo. No mês de Apolo, nós tivemos alinhamentos importantes nos astros, porque é um sinal. É claro que nada acontece sem autorização do Senhor, mas é um sinal. E aí eu comecei a falar lá no grupo do calendário bíblico e quero terminar aqui, mas alguns pastores, alguns profetas, algumas pessoas, nós estávamos até conversando, eu, Moacir e Ângelo, sobre isso, porque alguns ensinos surgiram na internet esses dias, mostrando sobre a pata do leão, leão de astrologia, leão dos astros, e que o eclipse aconteceu na pata esquerda do leão, que isso era o leão de Judá se levantando. Não tem nada a ver com o leão de Judá. O leão a qual os astros se refere é Apolo, Apolion, destruidor. Então, a gente precisa alinhar o nosso profético com o céu, com o Senhor, não com nomes pagãos, amém? Mas, enfim, então, por que eu estou falando disso? Porque esse tempo de todas essas movimentações, de eleição, de tudo isso, tende a nos levar para o ativismo. Tende a nos levar, vamos fazer tudo o que tiver que fazer. Não se esqueça que há 4 anos atrás nós nos movemos da mesma forma. 4 anos atrás nós estávamos desesperados, tentando fazer na nossa força alguma coisa. Esse é o tempo em que nós precisamos sair do ativismo e buscar o coração do Senhor. Então, você não precisa, porque está acontecendo um furacão, você precisa ir para frente do mar e mandar ordem para os ventos. Você precisa fazer isso se o Senhor te pedir para fazer isso. Porque se você se colocar em uma guerra, fora do tempo de guerra, sem que o Senhor te coloque nessa guerra, você vai levar pau, meu filho. E eu quero te dar uma orientação aqui, porque você com certeza é intercessor. Você está nessa live aqui, você não é normal. Você é intercessor, você é profético, você é meio esquisito. E quem é meio esquisito assim tende a comprar guerra com qualquer coisa. A gente não pode ver uma guerra que a gente está entrando.
Mas esse é o tempo onde nós precisamos desligar esse espírito ativista. Esse é o tempo onde nós precisamos sair desse ambiente de isso pode facilmente, observa isso, por favor. Isso pode facilmente nos levar para um falso profético. Porque o falso profético não é o que não funciona. Falso profético não é o que profetiza e não funciona. Falso profético é o que se move por ativismo. Falso profético é o que se move pelos seus dons sem consultar o Espírito. Então, nós precisamos nos alinhar ao Senhor. Lembra que Elias foi o profeta que mandou o fogo do céu descer, mas ele só fez 7 milagres? Lembra que Eliseu foi o profeta maior que Elias, mas só fez 14? Lembra que Jesus, por muitas vezes, disse: eu não vim para isso agora? Lembra que por muitas vezes Jesus disse: o que você quer que eu te faça? Sabe, esse é o espírito da verdadeira profecia. Você não pode entrar em ativismo, porque a igreja tem autoridade em suas palavras, a igreja tem autoridade nos seus movimentos, e o que me preocupa nesses dias não é a falta do profético. Nós passamos já, graças a Deus, pelo tempo da falta do profético. O que me preocupa desses dias é o exercício profético sem o consultar do Espírito, sem o consultar do Rei. Entende? Então, esse é um tempo onde o Senhor está chamando os seus profetas, onde o Senhor está chamando os seus ministros para consultá-lo. Eu estou deixando o acesso mais fácil, porque a mitologia, a história do rei no campo não é bíblica, ok? A história do rei do campo é uma história judaica, mas a história do rei do campo, ela conta que ao invés de você precisar marcar uma entrevista com o rei, passar por segurança, ter toda aquela burocracia de ir ao palácio, o rei se torna acessível no campo sem que você precise de burocracia nenhuma. E a mensagem que eu entendo com isso é que esse tempo o Senhor está dizendo assim: por favor, eu estou deixando o caminho ainda mais acessíveis para que vocês possam me ouvir antes de fazer qualquer coisa. Para que vocês possam me consultar, consulte o meu coração. Essa é a sensação que eu tenho, como se o Senhor estivesse dizendo: eu quero compartilhar o meu coração. Eu quero compartilhar o meu coração. Consulte o meu coração antes de sair orando qualquer coisa. Consulte o meu coração antes de fazer qualquer coisa. Entende? E se o Senhor falar algo que ele quer algo diferente do que você quer orar? E se o Senhor falar que quer um presidente diferente do que você está orando? E se o Senhor disser: consulte o coração do Senhor? O coração do Senhor pode ter surpresas. Entende? A minha oração por esses dias, eu já vou continuar para os tronos, mas eu preciso encerrar com isso. A minha oração por esses dias tem sido: Senhor, nos dê profetas, nos dê pessoas, ministros, pastores, os 5 ministérios, nos dê pessoas com o coração de Jonas. Não na área desobediente, porque a gente sabe que Jonas... Mas Jonas, ele fugiu de pregar o evangelho para a cidade ao qual Deus estava pedindo, em Nínive, porque ele sabia o coração de Deus. Ele conhecia tanto o coração de Deus que ele sabia que se ele fosse pregar em Nínive, o povo ia se converter. E aí a própria justiça dele fala: não, eu não quero pregar para esse povo porque eu conheço o coração do Senhor e o Senhor vai salvar esse povo. E tira essa parte agora da desobediência de Jonas. Mas me impressiona o quanto Jonas conhece o coração de Deus. O quanto Jonas conhece o caráter de Deus ao ponto de... Agora a justiça de Jonas vai tentar lutar contra Deus, isso é errado. Mas o quanto Jonas ele tem ele pegou o coração de Deus mesmo separado do dele. Mesmo que o coração dele queria outra coisa, mas ele sabia o que o coração de Deus queria, por isso que ele fugiu. E a minha oração é: Senhor, nos dê pessoas que conheçam o seu coração. Nos dê pessoas que conheçam o que você quer, o que você faria, o que você vai fazer. Porque a verdade é que na nossa justiça nós também não pregaríamos para Nínive. Na nossa justiça nós também não pregaríamos para algumas pessoas. Nós não oraríamos algumas coisas. Na nossa justiça a gente está orando para algumas pessoas morrerem. E o coração do Senhor está talvez, dizendo algo diferente. Tem momentos em que de fato o Senhor está falando: ore para
para a justiça vir sobre essa pessoa, mas tem momentos em que o Senhor vai falar outra coisa. Então, consulte o coração do Senhor, essa é a unção desse mês. Nós estamos vindo também, 17 de Tammuz, que foi 2 meses atrás, que é o pecado do bezerro de ouro, e 9 de Ave, que é o pecado dos espiões. Então, por isso que Elu, ele é um mês de preparação para Yom Kippur, é um mês de arrependimento mesmo, porque ele veio também, ele antecede esses 2 grandes pecados, que é o bezerro de ouro e os espiões. É o relato mal dos espiões sobre a Terra Prometida. Então, Elu remete a esse tempo de arrependimento e preparação para Yom Kippur, exatamente para nos limpar desses. E tanto o pecado do bezerro de ouro quanto o pecado dos espiões, eles estão associados aos tronos. Né? Lembra que Ave, ele é ligado ao trono de Lilith, feiticeira, bruxa, aonde eles vão levantar o bezerro de ouro. E aí os espiões ligados ao trono de Apolo, e aí você vai ver essa falsa paternidade, falsa profecia, falsa direção, onde os espiões se posicionam como falsos protetores do povo, dizendo, não, lá tem muitos gigantes, vamos ficar por aqui, nós queremos proteger vocês do gigante. Isso é uma falsa paternidade. Então, nós sabemos que o pecado de bezerro de ouro e de espiões aconteceu há muito tempo atrás. Jesus já morreu por isso. Nós não precisamos ficar pedindo perdão por isso. Não é isso. Mas a frequência dos meses às quais nós viemos são frequências que talvez fez você levantar bezerros de ouro. São frequências que talvez fez você se mover em falsa paternidade, em falsas direções. E Elu é esse tempo de se arrepender pelos bezerros de ouro que você levantou durante o caminho. Elu é esse tempo de voltar atrás e desfazer a falsa comunicação que você fez, talvez, ou que você recebeu dos espiões. Elu é o tempo de se arrepender por negar a terra prometida. Talvez nesse mês você negou algumas coisas que o Senhor te prometeu há anos, que o Senhor pediu para você fazer. E por conta da dificuldade, por conta do gigante, por conta das finanças, você deu um passo para trás. Elu é o tempo de não dar ouvidos mais aos espiões. Elu é o tempo de não dar mais ouvidos ao que disse que não era para você ir para a terra prometida. Elu é o tempo de parar de duvidar, porque o que os espiões fazem, na verdade, é fazer com que o povo questione a promessa de Deus. Então, na verdade, Elu, é nós voltarmos o nosso coração a Senhor, eu quero parar de questionar. E isso é uma coisa que nós, se você não luta com isso, me ensina. Porque nós questionamos. Parece que às vezes tem algumas promessas que o Senhor nos deu que você fala assim, gente, eu vou abrir algo pessoal para você, eu estou liderando uma escola em inglês, num idioma que eu não domino 100%, com pessoas muito mais velhas que eu. O que eu mais fiz esse mês foi questionar. Falei, Senhor, você tem certeza que é para mim fazer isso? Porque essa pessoa tem 72 anos e ela vai ser minha aluna, você tá ficando maluco? Esse é o tempo de nós nos arrependermos por termos ouvido os espiões e questionados as promessas. Então, enfim, termino Elu por aqui. Vamos para o trono. Meu Deus do céu, já passamos 1h30. Vou tentar ser rápido, ok? Bom, então, Elu fala disso, essa unção de estender, essa unção de fincar estacas, de proteger seu território. Enquanto isso, nós estamos passando pelo signo de Virgem. E Virgem, ela vai ela vai estar associada a 2 deuses, Hermes e Mercúrio. Hermes na Grécia, Mercúrio em Roma. Eles 2 são um só, ok? Novamente, isso não é a gente que está associando para fazer sentido. Essa é a própria astrologia, o próprio romanismo, o próprio o povo grego, o próprio povo egípcio, quem associou deuses a esses signos. Então, nós só estamos estudando qual é o deus que está associado a isso para entendermos a estratégia de guerra deles, ok? Então, Hermes, ele vai ser o deus de Gaia, o filho de Gaia com os deuses, o filho da terra com os raios. E ele vai ter essa ideia de ser um deus de passagem. Olha só que interessante, num tempo de transição, né, de verão para outono, de luz direta para luz indireta, nós temos um Deus se posicionando que representa literalmente essa transição de mundos, essa transição de dimensões.
Hermes vai ser literalmente o mensageiro dos deuses. Uma das coisas que Hermes faz na mitologia, tem muita coisa na mitologia, não dá pra gente abordar tudo, mas uma das coisas que Hermes faz na mitologia é roubar o rebanho de Apolo. Então, ele rouba o rebanho de Apolo, e mais do que isso, ele esconde os rastros para que Apolo não descubra que foi ele que roubou. Então, nós estamos em uma estação, em um mês, onde nós estamos encerrando um tempo de colheita. Nós estamos encerrando um tempo de colher o que nós plantamos. E existe um Deus se levantando sobre esse tempo para te roubar sem você perceber. Te roubar, porque existe uma diferença você ser. Quem já teve a sensação de ser furtado? Gente, é terrível. Eu prefiro uma arma na minha cabeça para eu saber, pelo menos, quem foi que roubou, do que eu ficar com a sensação: será que eu perdi? Será que eu esqueci? Será que alguém abriu minha bolsa? Não sei o que aconteceu. Às vezes, aí você começa a se culpar. Não, com certeza eu esqueci em algum lugar meu celular. Ninguém abriu minha bolsa. E aí você vai lá e descobre o bolso aberto. Esse é o teor de Hermes. Roubar sem você perceber. Roubar sem você encontrar rastros de um roubo. Então, esse tempo é um tempo dessa sutilez. Tá certo essa palavra, sutilez? Não sei. Eu falo que a gente não aprende outro idioma, a gente fica burro em dois. Porque você esquece o seu próprio idioma. Isso, Sutileza. Você fica burro em português e burro no idioma que você está tentando aprender. Essa sutileza de ser roubado, essa sutileza de ser roubado sem nem perceber. Então, esse é o tempo em que, como é que nós agimos contra isso? Senhor, torna os meus olhos atentos. Aonde é que eu estou sendo roubado sem nem perceber? Seja isso em dinheiro, seja isso em energia, seja isso em tempo, seja isso em recurso, em ministério. Sabe? Existem pessoas, preste atenção, existem pessoas que não é o tempo de você investir nelas. Existem pessoas que não é o tempo de você investir nelas. É uma estratégia de Satanás para roubar a sua energia, para roubar o seu ministério. Enquanto era para você estar rompendo em alguma coisa, você está ocupado com pessoas que não é o tempo de você investir. Sabia que, inclusive, Deus... Lembra do apóstolo Paulo, quando fala assim, eu já entreguei essa pessoa a Satanás? E nós temos essa dificuldade de lidar, sabe, com abrir mão de algumas coisas. E isso, às vezes, é o que nos rouba sem nós percebermos. Uma das coisas que nos rouba também é acharmos que estamos fazendo algo certo. Porque na nossa justiça estava certo, faz sentido fazer, mas não era o tempo. Então, é esse o tempo onde nós oramos, Senhor, ok, me dá o discernimento do tempo das coisas, para que eu não seja roubado fora, para que eu não seja roubado sem perceber. Ok, e aí Hermes vai atuar também nesse poder da mente. Ele representa um Deus de comunicação por ser o mensageiro dos deuses, e ele vai ser essa figura, essa entidade que traz a mensagem dos deuses do Olimpo para a mente dos homens, através de sonhos e visões. Então, nós ainda estamos nessa mesma frequência de Lilith, Apolo e Hermes, porque os três atuam numa frequência feiticeira. Os três atuam numa frequência de falsas informações espirituais. E é nesse tempo onde nós precisamos tomar cuidado, ainda mais cuidado. Você precisa tomar cuidado o tempo inteiro, mas nós precisamos tomar ainda mais cuidado com falsas profecias, com falsas movimentações, com falsos ensinos, porque as informações de falsos profetas e falsos ensinos, elas parecem muito espirituais. Elas parecem muito verdades. Nós estávamos até conversando esses dias no grupo, que tem eu, Ângela e Moacir, de que é uma coisa assim tão sutil que você quase não percebe que não é de Deus. E se você não prestar atenção, você começa a compartilhar, porque você não percebe que não é de Deus. Faz muito sentido. Faz muito sentido, tem razão, sabe? Tem até fundamento bíblico, às vezes, tem uns versículos que fundamenta. E se você não tiver o Espírito do Senhor para te alertar sobre isso, você é roubado. Então, Hermes vai atuar nesse lugar de comunicação. Mercúrio, que também é Hermes, só que agora em Roma, vai atuar. A palavra Mercúrio é o que origina
mercado, ok? Então, vai atuar nesse lugar não só de mercado de negociação financeira, mas porque Mercúrio e Hermes, por ele ser um, mercado é essa ideia de tudo que transita, ok? Seja informação, seja dinheiro, seja recursos, seja o próprio mercado. Então, o que é um mercado? Mercado é transição, né? Você dá dinheiro e você pega outra coisa, você dá peixe e pega trigo, você faz esse movimento de transição. Então, o tempo desse mês é voltado para essas, para te levar a trocar coisas. E aí eu me lembrei, enquanto eu preparava a aula de hoje, eu me lembrei de Esaú e Isaac. É esse o tempo em que essa frequência vai fazer você se mover como Esaú. Sabe, de você, perdão, gente, Isaac não, perdão. Esaú e Jacó. Então, você vai se mover como Esaú, sabe? Parece que é uma troca boa. Eu tô com fome, um prato de lentilha pela minha primogenitura. Parece uma troca boa, deixa eu fazer essa troca. Deixa eu me mover nesse mercado. Entende? Então, cuidado, levante a sua guarda, levante os seus muros sobre trocas que parecem boas. Novamente, o rei está no campo, consulte o Senhor. Consulte o Senhor sobre trocas, consulte o Senhor sobre movimentações, sabe, trocar de ministério, trocar de serviço, trocar de lugar, calma. Nós estamos vivendo a transição, mas não é essa transição, é a transição de parar, é a transição de fundar estacas. Se o Senhor te der uma palavra para fazer uma transição de movimentação, se mova. Mas se o Senhor não te deu, pelo amor de Deus, tome cuidado, porque é esse o tempo em que você tende a fazer trocas ruins. É esse tempo em que o rei do mercado, Deus do mercado, está tentando te roubar. E aí, sabe quando você sabe que tem alguma coisa errada, alguém te deu o troco errado, alguém te deu a fruta, essa fruta tá podre, mas ele disse que tá boa, e você comprou a fruta errada, mas você vai para casa torcendo para que você esteja errado. Torcendo para não, eu sei que eu fiz alguma coisa errada, mas não fingir que não. Deixa eu chegar em casa e achar que o dinheiro tá certo, a conta tá certa e você foi roubado. Ok. E aí você vai ter também, dentro ainda dessa movimentação de Mercúrio, e Hermes, a palavra hermenêutica, deixa eu voltar um pouquinho em Hermes que eu pulei isso. A palavra hermenêutica, que basicamente é a interpretação dos textos bíblicos, por isso que quem já me ouviu falar sabe que eu não gosto muito da teologia atual, porque a teologia atual tem bastante termos gregos e está muito influenciada pela mitologia grega e todo o enrijecimento desses deuses. Mas o que é hermenêutica? É a interpretação de um texto. Então, Hermes ele vai atuar nessa ideia, ok? De você... Lembra que o Hermes ele é esse deus da comunicação, esse deus da transição da sua mente, da informação dos deuses para sua mente. Então, por isso que eles vão dar hermenêutica para nome de teologia, de interpretação textual. Por quê? Porque é tentar interpretar algo bíblico, um texto espiritual, mas a partir de uma fonte humana. Então, a hermenêutica, ela se baseia nisso, em você se basear na letra para traduzir a própria letra e não no espírito. Então, existe um espírito por trás chamado Hermes que atua na hermenêutica, que atua dentro desse lugar de você tentar interpretar um texto a partir da sua própria racionalidade, a partir da sua própria mentalidade, a partir de outros deuses que não é o Senhor. Então, lembre-se que a letra mata, o espírito vivifica. Você precisa do espírito vivo para você ter a verdadeira interpretação e não apenas o básico, não apenas a letra, ok? Enfim, por fim, a virgem em si, né, ela está associada a esses deuses, mas o desenho de virgem do signo, ela vai ter esse desenho de uma mulher, que você vai ver que é literalmente uma virgem, um desenho. E ela vai estar associada a vários deuses. Não tem uma deusa chamada Virgem, né? Mas várias deusas vão compor essa figura virgem. E uma das principais deusas é Deméter e Perséfone. Deméter é a mãe de Perséfone. E quem é Perséfone? Vou resumir isso rápido. Perséfone, ela é a deusa da primavera.
a deusa da produtividade, a deusa da colheita. Coincidência, num tempo em que se encerra a colheita, uma entidade relacionada à colheita se levantando nesse tempo. E o que acontece? Diz o deus do inferno, o deus do submundo, se apaixona por Perséfone. E ele aprisiona Perséfone no submundo por 6 meses. Mas como ele tem um bom relacionamento com a mãe de Perséfone, com Deméter, ele faz um combinado. Eu vou pegar Perséfone por 6 meses e eu devolvo Perséfone para a Terra por 6 meses. Então assim fica a mitologia que quando Perséfone está na Terra, estamos em primavera e verão. Quando Perséfone está no submundo, temos outono e inverno. Então, a ideia de Perséfone e o espírito que atua por trás dessa mitologia é o aprisionamento da colheita, o aprisionamento, literalmente, do inferno na sua plantação. Então, nós estamos lidando com esse tipo de roubo, ok? E aí, mais uma vez, linka com todo esse roubo sutil, né, que parece uma história romântica e bonita, mas na verdade é Satanás, um rei que representa o deus do inferno, capturando uma colheita, ok? Então, através de uma história romântica e bonita. Então, nós temos essa frequência de coisas que parecem boas, que parecem bonito, que parecem legal, que parece romântico, que parece lucrativo, tudo isso linkando com Hermes, Mercúrio e Perséfone, e que não é o tempo. Então, levante as suas guardas, se lembre de Elu, se lembre que é um tempo de estratégia, se lembre que é um tempo de findar estacas. Uma das unções para esse tempo é a administração. A unção de Elu fala sobre administrar também. Então, nós vamos entrar em outono já, que é um tempo que você não tem colheita. Inverno é um tempo que você não tem colheita também. Então, se você não administra a colheita que você está tendo agora, você vai faltar na próxima estação. Então, esse é o tempo onde você não pode ser movido pelo mercado, você não pode ser movido por essa tentação de ativismo e de troca e de movimentação, seja financeira, seja em qualquer área. Por quê? Porque você precisa administrar, você precisa cuidar. Consulte o rei, ele está no campo. Amém? Faz sentido isso, gente? Alguém quer adicionar alguma coisa? Pastora Ângela, Moacir? Pode falar, pastor. Você estava falando de Hermes e realmente ele tem um nome, né, dado a ele que é Hermes Agaróios, que significa Hermes do mercado, né, por conta dessa questão dele das informações, o trânsito de informações. E inclusive esses dias eu estava estudando sobre Carl Jung e Carl Jung vai falar de Hermes como um arquétipo do inconsciente. Porque a esse Deus é dado a dinâmica do inconsciente, né? Ele trabalha com as forças psíquicas, e aí essa questão da gente também ter. Quando eu falei aqui mais cedo sobre a mente, né? Estamos com a mente renovada em Cristo, enquanto você foi falando, e eu fui puxando pela mente aquilo que eu tinha estudado e fui ver agora. Hermes ele vai trabalhar diretamente, é o deus olimpiano ali, que vai trabalhar diretamente com a psíquica dos insights, com a psique dos sonhos, intuição, escuridão da mente, apagão, roubo de pensamento. Então tá ligado a isso, né? Porque ele vai estar trabalhando nisso. E é interessante estar realmente orando para que essa situação não aconteça. Existe um fenômeno também chamado de Hermaion, que é eles consideram como um presente de Hermes. Quer ver uma coisa? Você pensa em alguém, aí dali a alguns segundos a pessoa liga. Os gregos declaravam que isso era um presente de Hermes. Hermes te presenteou. Essas questões desses insights, é interessante também a gente estar ligado e rejeitar isso, porque no inconsciente a mente vai lá. E a gente então rejeita isso e atribui ao eterno, porque Satanás, como você falou, é muito sorrateiro, mas a coisa está vindo tão sutil. Minha avó costuma dizer que o diabo vem com sapato de veludo. Ele está vindo com sapato de veludo e meia de lã, porque o negócio está muito sutil. A linha, ele está se parecendo tanto com o anjo de luz, que a linha está muito tênue. E realmente, se você não tiver atenção, você fica assim meio, caramba, é ou não é? E você vai e acaba se vendendo.
porque a coisa é muito sutil. A maneira como esse trono trabalha nesse tempo, como Satanás está trabalhando nesse tempo, é fazendo aquilo que Jesus falou, ó, ele se faz passar por anjo de luz e, se possível, engana até os escolhidos. Então a gente tem que estar muito atento mesmo, porque esse trono ele é muito perigoso. Hermes, ele é o falso Espírito Santo. Então, ele é uma figura direta do Espírito Santo. Então, ele vai atuar como esse mensageiro da espiritualidade, né, através do seu espírito, através da mente, do inconsciente, dessa ideia. E aí, algo interessante também, pastor, é que nós tivemos, agora no eclipse, no dia do eclipse, nós tivemos o alinhamento de 7 planetas. Né? E aí você vai ver que não é à toa, porque a Lua é o portal para a Terra dos planetas. Né? E aí você tem o eclipse acontecendo, o alinhamento dos 7 deuses do sistema solar, no tempo de Hermes, que é o mensageiro dos 7. Então, é esse tempo aonde nós precisamos, principalmente agora, no início do ano bíblico, o Senhor nos falou algo e que nós estamos vivenciando. O Senhor nos falou em Nissan de que as festas bíblicas esse ano teriam um poder sobrenatural, teriam um poder maior, como se a intensidade das festas fosse aumentar. E, de fato, nós sentimos algo muito diferente no Ano Novo Bíblico, nós sentimos algo muito diferente na Páscoa. Pentecostes foi surreal. E não foi só com a gente, não foi nesse grupo. Assim, os profetas ao redor do mundo começaram a falar, movimentações alinhadas com as festas começaram a acontecer. Sempre acontece, mas esse ano foi muito doido. E o que eu entendo é que Yom Kippur está chegando e existe a essa intensidade ainda se estende sobre Yom Kippur, ainda se estende sobre Yom Teruah, ainda se estende sobre Sukkot, que está chegando também logo depois de Yom Kippur. Então, nós estamos vivendo esse tempo intenso e da mesma forma como o Senhor está alinhando os céus, o exército dos céus não é mais as estrelas, porque as estrelas caíram, mas ao mesmo tempo como o Senhor está alinhando os anjos, os seres espirituais, a movimentação espiritual do céu está muito intensa, Satanás está movimentando seus exércitos. Então nós precisamos blindar, e não se esqueça, essa energia que você perde do nada, esse sono que você sente extremamente do nada, tá tudo ok, vitamina tá ok, corpo tá ok, saúde tá ok, mas você não consegue dar produtividade. Lembra, esse tempo, ele tenta esconder, ele vai tentar, hermenêutica é isso, você vai tentar racionalizar o que é espiritual. Então, você vai tentar encontrar um motivo, não deixa para lá, às vezes eu tô só cansado mesmo, e você é roubado sem perceber, você é roubado do entendimento da guerra espiritual que está acontecendo e você cede. Não deixa eu dormir, é mais fácil eu dormir, eu vou descansar, e você dorme e acorda mais cansado. Deixa eu fazer alguma coisa, não, eu vou, não, eu perdi isso aqui, perdi essa energia, não tô mais com vigor, eu acho que eu preciso descansar. Acho que eu preciso parar de orar um pouquinho, acho que eu preciso parar de entrar em algumas coisas. E, na verdade, é você sendo roubado. Então, cuidado. Cuidado com o falso espírito que está rondando nesse tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa, pastora? Seu microfone está fechado. Vamos fazer a ceia agora, no momento da oração, ou vai orar primeiro? Vamos fazer a ceia agora já. Tá. Gui, eu quero fazer uma observação. Desde quando entrou o verão espiritual, mas principalmente no mês de Apolo, né? No mês passado, esse mês que a gente saiu agora, eu percebi, assim, no início eu não estava discernindo, né? Uhum. Mas um peso gigantesco, um peso, não um peso espiritual sobre mim, um peso na região, na atmosfera, na realidade, não só minha, de muitas pessoas que eu conversava, de uma falsa
a palavra vinha com muita presença, suposta presença, com muitas orações em línguas. Eu não estou citando aqui uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Eu estou citando um bloco de pessoas com profecias aparentemente de Deus, mas que não eram. Palavras proféticas de Deus. E aí, onde eu quero chegar com isso? Querido, cuidado com a vaidade. Cuidado com a necessidade de ter uma espiritualidade, que a sua espiritualidade seja vista a ponto de você fazer a permuta com esses tronos. Porque onde que eles vão encontrar acesso para nos manipular, assim como o Guilherme estava falando da questão dos espias. Foram 8 pessoas. Eles tinham que entrar em consenso, não, mas eles não quiseram nem saber. Eles achavam que era aquilo, eles tinham esse entendimento, eles tomaram aquela posição e eles proclamaram aquilo para uma nação inteira. E toda uma nação perdeu por causa de 8 pessoas. Então, às vezes, a gente precisa identificar em qual frequência a gente está orando, profetizando, intercedendo. Não custa nada, aliás, custa um pouco de humildade, eu vou chamar dessa palavra. Não custa nada chegar diante do Senhor e se quebrantar, e jejuar, e se esvaziar, e não ter opinião nenhuma, e abrir mão daquela necessidade de ser usado pelo Senhor, de ser importante diante das pessoas, de estar sempre trazendo sua opinião, uma visão que Deus te deu, uma revelação. Parece que isso fica em voga o tempo inteiro, e essas coisas são ferramentas, são subsídios para os tronos atuarem através da sua vida. Eu acho que era isso que eu queria falar. Assim, cuidado, discirna. Não queira ser alguém ou não deseje, às vezes até inconsciente isso, né, pastor? A pessoa com uma necessidade de aprovação, de validação. Não quero dizer que você não vai falar nada. Fale, mas observe isso, sonde seu coração. Faça uma oração infalível. Sonda o meu coração, Senhor, e fica atento. Sonda o meu coração, ora isso em jejum 1, 2 vezes e fica atento na semana, vai bombar as coisas que você não via em você. Então faça isso, aproveite esse mês, que é esse tempo da gente voltar, da gente rever coisas, da gente colocar o nosso coração para fora, para poder também se olhar para a gente às vezes coloca lentes para a gente não se olhar, a gente está no tempo de se olhar, colocar uma lente para olhar para dentro do seu coração, para olhar para dentro da sua vida, para olhar para aquilo que você não produziu, para o lugar que você não chegou, para a enfermidade que você não venceu, e comparar com essa vida de profecia que você possa estar dando, essa vida de ter que ter uma palavra na direção de alguém, de alguma coisa, eu preciso ter uma resposta para alguém, mas a sua vida não está condizendo, os frutos não condizem. Então pare um pouco. Como diz a Bíblia, Deus resiste a algum tipo de pessoa, mas ele dá graça a outro. Eu acho que ao tempo, você que pode, já começa um jejum hoje, até Yom Kippur. Já começa um jejum desse lugar, de voltar para esse lugar, de voltar para esse lugar do quebrantamento, do esvaziar-se, do abrir mão da sua postura, da sua posição, da sua aparente sucesso diante dos homens e mergulhar para o sucesso dentro de você. Sonda-me, Senhor. Expurga-me daquilo que me é oculto. Cria em mim um coração puro, quebrantado e contrito. Eu acho que é por aí que a gente consegue limpar os nossos filtros e nos alinhar ao coração do Senhor, para que a gente, de fato, possa ouvir o sussurro de Deus, os conselhos de Deus, a voz de Deus e discernir. Isso aqui não parece, mas eu sei que é o meu Senhor. Amém, queridos? É isso. Vou pegar minha senha enquanto aí. Para fazer uma denúncia a partir disso que você está falando, pastora, você já atende uma pessoa em terapia e me assustou algo. Mas, ao mesmo tempo, me ministrou. Porque claro que eu não vou abrir o nome da pessoa nem nada, mas o que aconteceu foi que essa pessoa estava em pecado,
sexual. E ela falou assim: será que é pecado mesmo? Porque, é, é, assim, eu tenho certeza que é pecado. A pessoa me falando, tenho certeza que é pecado, mas é porque eu continuo ouvindo Deus. E eu preguei ontem, e foi tão bom o culto, que eu fiquei questionando, será que é pecado? Eu percebi a genuidade. Meu Deus, meu português foi embora. 4 horas da manhã não tenho português, não. Ingenuidade. Eu percebia que aquela pergunta era genuína. É isso que eu tô, sabe? Era realmente, ela não estava sendo soberba, ela estava realmente, genuinamente perguntando aquilo. Ela falou: será que realmente é pecado isso que eu estou fazendo? Porque eu realmente senti Deus e as pessoas também sentiram Deus. E que esse é o problema. Porque a hora, eu sinto que nós estamos nesse lugar onde, assim, coisas que a Bíblia denuncia, como nós nos alinhamos e fazemos essa permuta, como a pastora usa essa palavra, com os tronos, com outros deuses, sem nós percebermos, e aí nós vamos trocando isso. E uma das coisas que Satanás quer que você faça, querida, é que você continue funcionando. Satanás não quer que você pare de funcionar. Se você parar de funcionar, você não vai enganar ninguém. Se você continuar funcionando, você engana um monte. Então, nem sempre os seus dons vão parar. Nem sempre, como a pastora falou, e nós lutamos com pessoas assim constantemente, né? De pessoas que precisam falar o tempo inteiro, que precisam ser a voz, precisam ser o centro das atenções. Sempre tem uma profecia, sempre Deus já me disse, isso aqui você falou, Deus me disse também. Sempre Deus me disse isso, Deus também me disse, a mesma coisa. Então, e nós acreditamos, nós somos uma comunidade profética. É claro que Deus comunica a mesma coisa com todo mundo, com várias pessoas diferentes. Mas você sente, e esse é o lugar. Então, uma denúncia que eu quero fazer: pecado é pecado, não importa se você está funcionando. Não questione, não permutue. Meu pai, não permutue, não faça essa troca, sabe, de pecado com funcionamento. Você vai funcionar igual. Entende? Então, o temor do Senhor sobre nós, é em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? E aí, entrando também já no que a pastora falou, eu comentei no grupo de calendário bíblico, se você veio de outro grupo, amém. Mas nós vamos iniciar a preparação para Yom Kippur. Essa preparação não vai ser como nós fizemos Pentecostes. Pentecostes foi bem assíduo mesmo, nós fizemos devocional todos os dias, fizemos um jejum todo mundo junto, o mesmo jejum. Mas essa preparação para Yom Kippur, como nós temos algo grande chegando para a Páscoa, então nós vamos depositar mais coisas, assim, mais assiduamente na Páscoa. Mas como que eu queria fazer essa preparação? O que eu gostaria de propor para vocês? Eu, particularmente, faço um jejum meu de 40 dias. Mas eu gostaria que você submetesse ao Senhor o que você vai fazer para se preparar. Então, você vai fazer um jejum de 40 dias? Se junte. Você vai fazer o que o Senhor vai te pedir. Você vai ofertar os 40 dias, você vai ler uma passagem específica 40 dias, pergunte ao Senhor, o rei está no campo. Sabe? Então, mas eu gostaria de te desafiar a se preparar para Yom Kippur, a se preparar nesse lugar de arrependimento, nesse lugar, sabe, de voltar ao seu coração, nesse lugar. Não entre no lugar de condenação, de julgamento, de querer julgar a terra, o Brasil, o presidente. Não entre nesse lugar. Se julgue você primeiro, faça o seu jejum de arrependimento, ok? E nós vamos nos preparar para Yom Kippur dessa forma. E aí nós vamos lançar devocionais nos grupos esporadicamente até chegar a Yom Kippur, ok? E aí nós sabemos também que tem o 24/7, tem vários grupos que trabalham também junto nessa mesma visão de Yom Kippur e tudo, então a gente vai estar se preparando juntos, mas eu gostaria de te desafiar a se preparar de alguma forma por 40 dias a partir de hoje, 39 agora, até chegarmos em Yom Kippur. Amém? Vamos orar? Pastor, você abençoa os elementos? Aleluia, querido.
Esse mês de Elul é o mês de ler cantares, né? Leia Cantares de Salomão. E há um momento na poesia de Cantares que o rei, o noivo, ele vem até a sunamita, até a noiva, mas ela já está repousando, ela está confortável e ela não quer se levantar para abrir a porta. Ela vê ele colocando a mão entre a fenda para poder abrir a porta, mas ela não levanta, porque na soberba do seu coração ela diz: Não, eu já lavei os meus pés, eu estou muito bem aqui, eu não preciso abrir a porta para o amado. E aí a Bíblia diz que o amado vai embora. É tempo de uma humildade, querido, de nós sairmos desse ambiente do conforto, daquilo que a gente acha que está bom, né? Tá, eu estou bom, eu estou bem, eu estou fluindo, eu estou fazendo, eu estou operando, eu continuo, mas sai desse lugar, né? Desce desse lugar do conforto, vai em direção ao amado, escuta a sutileza dele batendo a porta de novo, veja entre as fendas da fechadura, ele colocando a mão, ele querendo entrar, o Senhor quer entrar. Então abre a porta, não perde o time, porque ela perdeu o time. Depois a história vai dizer que na rua ela apanha, porque ela perdeu o time. Então não espera apanhar, não vamos esperar apanhar e perder o time. Amém? Pega aí o seu pão, vamos consagrar o pão ao Senhor. Aleluia! Nós fazemos isso, Senhor, em memória de Ti. Mas nós consagramos este pão agora, entrando nessa realidade, acessando todas as bênçãos, ó Deus querido, toda a palavra profética, todo ensinamento, toda a realidade espiritual em Yeshua, em Deus, ó Deus, enxertados em Israel, todas as bênçãos que foram liberadas, a bênção de Gade, ó Deus querido, declarando Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hamotzi lechem haeret, bendito és tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que faz sair o pão da terra. E este pão que representa o corpo de Yeshua, partido e moído por nós, nós comemos e lembramos dele, nos apropriamos de toda a virtude, de tudo que há em Yeshua conquistado na cruz do Calvário por nós. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados e curados. Comemos este pão e nos apropriamos de vida e abundância de vida em nome de Jesus. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome. Aleluia! Pega o teu cálice, querido. Cálice de uma nova aliança feita no sangue de Jesus. Nós estamos aqui falando dessas coisas por causa do sangue de Yeshua derramado por nós, que constituiu para nós, que não somos judeus, mas fomos aproximados pelo sangue de uma nova aliança. Aleluia! Louvado seja Deus. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hagafen. Bendito és tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que criaste o fruto da videira. Aleluia, muito obrigado, Yeshua, por ter derramado o teu sangue e por ter constituído no teu sangue um novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. Aleluia, nos apropriamos de toda a vida e de toda a vida abundante que há no sangue vivo do Senhor Jesus. Aleluia, bebamos o cálice. Oh, aleluia, santo, santo é o teu nome. Nós entramos na frequência do trono do eterno. Aleluia! Nós nos alinhamos à frequência do trono do eterno. Santo, 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 santo é o teu nome. Ó Deus querido, os livros que falam a respeito da nossa realidade, aquilo que nós falamos, assim como Malaquias falou, e for escrito livros no livro, aquilo que eles falavam a respeito do eterno. Senhor, que testemunha ao nosso favor, que as nossas palavras, que tudo aquilo que temos falado são sementes, que essas sementes, ó Deus, sejam produtivas e produzam o fruto nessa estação, ó Deus querido, porque estamos chegando nesse final de colheita e nós declaramos que a nossa colheita não será roubada.
mas ela está guardada, guardada em Deus. Nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo e nos abrigamos à sombra do Onipotente, nos colocamos debaixo das tuas asas, Senhor, para que o adversário da nossa alma não nos encontre. Ó Deus, que o capacete da salvação seja muito bem ajustado agora, para que a nossa mente, a nossa psique, toda a estrutura física do nosso cérebro, ó Deus querido, do nosso hipotálamo, dos hemisférios, ó Deus querido, sejam guardados em Cristo, guardados, selados, protegidos, que a nossa mente, a mentalidade seja a mente de Cristo, em o nome de Yeshua. Nós declaramos isso, a mente de Yeshua na nossa mente, alinhamos a frequência da nossa mente, do nosso consciente, inconsciente, subconsciente, alinhamos com o trono da glória, com o trono da graça, Senhor, em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Glória a Deus. E, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo, obrigado pelo teu sangue, obrigado pelo portal do Shabat. Nós entramos nessa transição, nós entramos, Senhor, debaixo dessa unção que está sendo liberada sobre Israel. Nós nos alinhamos com essa terra, que o Senhor abençoe o seu povo. Nós oramos, Senhor, que assim como Elu guarda o território, Senhor, que o Senhor seja o guardião de Israel. Nós abençoamos aquela terra, porque a tua palavra diz que abençoados que abençoarem, amaldiçoado também os que amaldiçoarem. Por isso nós abençoamos aquela terra, Senhor. Nós te agradecemos por sermos parte do seu corpo, por sermos parte da família de Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós entregamos em suas mãos, Senhor, a nossa casa, nosso sangue, tudo que se conecta a nós por nome, por sangue, Senhor, por emoções. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem ao nosso corpo que parem de vibrar nas frequências dos tronos dessa estação, dos tronos desse tempo. Nós saímos agora, Senhor, de todo ataque da lua, de todo ataque dos eclipses. Nós, em nome de Jesus, pedimos uma proteção específica, Senhor, dos seus muros de fogo. O Senhor diz que o Senhor levanta muros de fogo. O Senhor é muros de fogo ao redor do seu povo. Então, Senhor, nós pedimos agora, estenda muros de fogo sobre essas casas, sobre essas paredes. Nós oramos pela chave das nossas casas, pelas portas, pelos acessos, pelas janelas. E em nome de Jesus nós selamos agora, Senhor, todos os acessos em nome do Senhor Jesus. Nós retiramos agora todas as glândulas do nosso corpo, toda a célula, tudo que vibra de acordo com a frequência dos tronos. Nós nos desligamos, Senhor, dos alinhamentos planetários. Nós nos desligamos, Senhor, de tudo que está acontecendo nesses dias, do caos da informação, do medo, do pânico, espírito de fobia, espírito de Fobos, espírito de Ares. Nós nos desligamos agora, Senhor, do medo do que está acontecendo, medo dos ventos, medo da terra. Nós nos desligamos do medo do fogo, do medo das águas. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, assim como Eliseu orou e pediu, abra os olhos do moço, e quando os olhos foram abertos, anjos de fogo, carruagens de fogo estavam em volta. Nós pedimos, anjos da dimensão do fogo, anjos da dimensão do fogo sejam ativados sobre essa estação. Nós colocamos, Senhor, todo o nosso corpo e damos uma ordem agora. Bóson de Higgs e todas as células parem de vibrar agora nas frequências das estrelas. Como o apóstolo Paulo disse, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Por isso nós pedimos, Senhor, assim como o Senhor fez com João, abra uma porta, abra um acesso. Ministro Dalet, nós te pedimos, abre a porta, abre o acesso. Você que é a porta das ovelhas, você que é o acesso direto ao Pai, nós pedimos, abra o acesso. Assim como João disse, eu ouvi uma voz, e essa voz disse, suba, 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 suba. Senhor, nós subimos mais alto das estrelas, nós subimos mais alto que os planetas, acima da lua e das estrelas, acima das frequências. Senhor, e nós nos posicionamos nesse lugar onde a única frequência é do seu trono, e nós nos alinhamos a essa frequência, Senhor. Ajuda-nos a te encontrar no campo, ajuda-nos a te encontrar no jardim, em casa, nos cafés, nas mesas. Senhor, nós não queremos saber aonde, mas queremos saber te encontrar em qualquer lugar, Senhor.
Nós pedimos, nos ajude a te encontrar, alinha, adestra os nossos olhos. O salmista disse, adestra as nossas mãos para a batalha, mas agora nós pedimos, adestra os nossos olhos para saber te encontrar, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastora, quer orar? Então, encerrando, então, liberando o pessoal. Só uma coisa, gente, antes da pastora orar encerrando. Eu coloquei aqui o Pix para primícia. Se você não tem um sacerdote, se o seu pastor não entende sobre isso, você pode primiciar. Esse Pix é meu, mas nós estamos reservando todo o dinheiro que entra de primícia, porque nós vamos fazer uma viagem em Páscoa, e essa viagem vai ser marcando praticamente toda a costa do território brasileiro, eu, Ângelo e Moacir, e você vai estar fazendo parte disso. Logo, logo você vai receber mais informações sobre isso. Mas só para você saber que as primícias estão sendo guardadas para algo ainda maior, ok? Então, eu aconselho você a primiciar nessa viagem. Amém? Pastor, ora por nós e abençoa as primícias também. Amém. Glória a Deus. Senhor, recebe toda a honra, toda a glória, toda a adoração, nosso louvor, Senhor, nossa gratidão, nossa vida, nossa alegria, Senhor, nosso arrependimento, nosso intelecto, nossa abertura de coração para receber a Tua voz, a Tua palavra. Recebe esse tempo aqui como adoração, como uma oferta suave a Ti. Recebe, Senhor, as primícias do Teu povo, aqueles que estão derramando diante do Teu altar essa oferta. Senhor, que essa oferta fale por ele, que essa primícia fale pelo Teu Filho diante do Senhor, no dia mau, no dia bom, que ela fale por ele, que seja um testemunho memorial diante do Senhor. Pai, obrigado. Nós cerramos esse tempo debaixo do sangue do Cordeiro. Nós saímos agora dos lugares, Senhor, de batalha, de guerra, Senhor, de intercessão, lugares onde nossos rastros vão sendo apagados, Senhor, nossas pegadas, cheiros espirituais. Nós limpamos nossas armaduras, mergulhamos nas águas de refrigério e saímos também com os nossos feixes, trazendo consigo nossos molhos, nossa colheita. Nós guardamos a nossa colheita debaixo do Teu nome, do Teu sangue, da Tua presença. Senhor, nós recebemos a sabedoria para administrar, para organizar, para, Senhor, multiplicar em nome de Jesus, Senhor, e pausar nesse tempo, desfrutando da colheita, investindo a colheita para que ela multiplique. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Obrigada pela vida do Guilherme. Usa o teu filho que está agora saindo desse dia de descanso, indo ali para trabalhar. Senhor, vira o chip, Senhor. Automaticamente ele entre no modo inglês quando ele começar a ensinar, a conversar, que flua tão naturalmente, que ele se surpreenda em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, o pastor Moacir, que está nessa jornada de crescimento, de conhecimento. Usa o teu filho, envia clientes, abençoa e prospera a obra das mãos dos teus filhos que estão nessa noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigada pela tua bênção na minha casa, na minha família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que você tenha ações proféticas, sua mente não seja roubada, que sua mente esteja debaixo do sangue de Jesus, que você não aceite acusações, mas que você leve qualquer tipo de peso, de condenação para o altar do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, meus amigos. Shalom, shalom. Nos vemos no próximo querido. Deus renova as tuas Rascodé. forças. Deus renova as tuas forças, Gui, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Tchau.